Agosto é o mês do azar. O mês de agosto é popularmente conhecido como o mês do desgosto ou mês do azar. Mas você sabe por quê? Os romanos deram ao oitavo mês do ano o nome de agosto, numa homenagem ao imperador Augusto, quando estavam acontecendo os mais importantes fatos de sua vida, destacando-se dentre os principais a conquista do Egito e a sua elevação à dignidade de cônsul. Por que, como e quando agosto começou a ser um mês azarento é que ninguém sabe explicar. As mulheres portuguesas não casavam nunca no mês de agosto, época em que os navios das expedições zarpavam à procura de novas terras. Casar em agosto significava ficar só, sem lua de mel e às vezes até mesmo viúvas. Os colonizadores portugueses trouxeram esta crença para o Brasil. Na Alemanha, entretanto, as mulheres não acreditam no poder mágico da superstição. Enquanto em muitos países maio é o mês das noivas, lá as moças sonham em casar no mês de agosto. Na Argentina não é aconselhável lavar a cabeça durante todo o mês de agosto. Quem lava a cabeça em agosto está chamando a morte. A verdade é que a crença popular de que agosto é o mês de desgosto não é somente um ditado popular que rima, é também uma superstição internacional de grande aceitação entre nós, principalmente na zona rural do país, destacando-se de modo muito particular em todo o Nordeste, onde o processo de colonização foi homogeneamente português. Mas apesar de muita gente se dizer incrédula nos azares próprios do mês de agosto, muitos não se casam, não se mudam, não viajam e não fazem negócios em agosto. A verdade é que as pessoas, acreditando ou não, preferem não brincar com o mágico, com as coisas do sobrenatural. Fonte Notícias Universia. Alguns fatos que podem ser considerados azar e aconteceram no mês de agosto são: foi em 24 de agosto de 79 que entrou em erupção o vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia. No dia 24 de agosto de 1572, Catarina de Médici ordenou o massacre de São Bartolomeu, que ceifou milhares de vidas. No dia 14 de agosto de 1831, os poloneses foram vencidos pelos russos na chamada Revolta de Varsóvia e muita gente morreu sonhando com a liberdade. No dia 14 de agosto de 1844, a França invadiu Marrocos. No dia 11 de agosto de 1863, a França dominou Camboja. Na cidade de Nova York, no dia 6 de agosto de 1890, o primeiro homem foi eletrocutado numa cadeira elétrica, como se o governo americano, arvorando-se em defensor da sua sociedade, achasse justo tirar a vida de um homem que tirou a vida de outro, isto é, fazendo a mesma coisa. Em 24 de agosto de 1910, o Japão invadiu a Coreia às custas de muito sangue e de muitas lágrimas. No dia 1º de agosto de 1914 começou a Primeira Grande Guerra Mundial. A Itália se apoderou pela força das armas da ilha de Corfu no dia 27 de agosto de 1923. Com a morte de Hindenburgo, ocorrida no dia 2 de agosto de 1932, Hitler assume o governo da Alemanha. A cidade de Pequim é invadida pelos japoneses no dia 8 de agosto de 1937. Não satisfeitos com milhões de vítimas causadas pela Primeira Grande Guerra Mundial, iniciada no dia 1º de agosto de 1914, os homens iniciaram a Segunda Grande Guerra Mundial em agosto de 1939. Mais de 200 mil pessoas morreram no dia 6 e 9 de agosto de 1945, quando as cidades de Hiroshima e Nagasaki
foram destruídos pelas bombas atômicas deixadas cair pelos pilotos Thomas Farragut e W. Copeland. No dia 13 de agosto de 1961, foi iniciada a construção de um muro em Berlim, depois mais conhecido como o Muro da Vergonha. O Paquistão e a Índia começaram a lutar no dia 25 de agosto de 1965. O Exército Vermelho invadiu a Tchecoslováquia no dia 21 de agosto de 1968. Na Irlanda do Norte, no dia 12 de agosto de 1968, católicos e protestantes começaram a se matar em nome de Deus. No dia 8 de agosto de 1974, Richard Nixon renunciou à presidência dos Estados Unidos em consequência dos escândalos de Watergate. Em agosto de 1943, o navio Cidade de São Paulo chocou-se com uma das alas da escola naval. 18 pessoas morreram, inclusive Dom José da Fonseca e Silva, arcebispo de São Paulo, além de muitos feridos. Durante o mês de agosto de 1952, caiu um DC-3 em Goiás, matando 24 pessoas, e em São Paulo caiu um avião Presidente, com um saldo de 46 mortos e 30 feridos. Em agosto de 1963, 10 pessoas morreram em consequência de um choque entre aviões da Força Aérea Brasileira em Viçosa, Alagoas. Um DC-8 no dia 21 de agosto de 1963, quando tentava voo com destino à Europa, caiu no Galeão, matando 12 pessoas. No dia 4 de agosto de 1963, 2 aviões de treinamentos da FAB se chocaram em Jacarepaguá, ocasionando a morte de 6 aspirantes da aeronáutica. Em agosto de 1965, um avião da TAP caiu em Cuiabá, fazendo 8 vítimas. Em agosto de 1965, o navio Duque de Caxias pegou fogo em Cabo Frio, quando 30 pessoas perderam a vida. Em agosto de 1955, 5 pessoas morreram no incêndio da boate Vogue, dentre elas o cantor americano Warren Hayes. Em agosto de 1958, uma violenta explosão seguida de um pavoroso incêndio num paiol de pólvora do exército do Marechal Deodoro matou dezenas de pessoas, deixando milhares de desabrigados. Em agosto de 1959, um incêndio que destruiu uma fábrica de tintas no Rio de Janeiro fez 5 vítimas, entre as quais 3 bombeiros. Como resultado de uma crise política que assolou o país, suicidou-se às 8 horas e 30 minutos do dia 24 de agosto de 1954, no Rio de Janeiro, o então presidente da República Getúlio Vargas, renunciando assim não somente à presidência da República, como também à vida. Forças estranhas fizeram com que o presidente Jânio Quadros renunciasse à presidência da República no dia 25 de agosto de 1961. Vítima de um desastre automobilístico, Juscelino Kubitschek faleceu no dia 22 de agosto de 1976. E em 22 de agosto ocorreu a explosão da base de lançamento de satélite de Alcântara, Maranhão. O dia 24 de agosto é o dia de todos os Exus nos candomblés brasileiros, mas também dos santos católicos São Bartolomeu Apóstolo, Santa Emília, Santa Maria Micaela. E foi em 6 de agosto de 1945 que os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica, destruindo a cidade de Hiroshima, e no dia 9 a segunda sobre Nagasaki. Além disso, foi em 4 de agosto que a Gestapo prendeu Anne Frank, a menina judia que deixou o famoso diário sobre a Segunda Guerra, em 1944. No dia 12 de agosto nasceu Lampião, o rei do cangaço, como também Fernando Collor de Mello. Em 31 de agosto de 1997 se deu o trágico acidente que matou Lady Diana.
Agora foi em 19 de agosto de 2013 que perdemos nosso diplomata Sérgio Vieira de Mello em um atentado terrorista. E também no mês de agosto, dia 28, é que eu nasci para o azar daqueles que não querem de forma alguma se livrar das superstições e tentam provar que elas não são ilusões. Por outro lado, o povo se concentra em agosto, mas se você buscar na história, verá que muitas coisas ruins e de grande impacto ocorreram fora do mês de agosto. Os maiores terremotos da história ocorreram todos fora do mês de agosto. No ano de 1755, no dia 1º de novembro, ocorreu na capital de Portugal, Lisboa, às 9h20 da manhã, um grande terremoto que vitimou fatalmente pelo menos 100 mil pessoas. Segundo documentos da época, esse tremor registrou algo próximo dos 9 graus na escala Richter. No dia 19 de setembro de 1985, o México presenciou a fúria de um abalo que provocou a destruição do Distrito Federal e a morte de milhares de pessoas. No dia 14 de fevereiro de 1556, na cidade chinesa Shanxi, ocorreu um grande tremor. Apesar da imprecisão dos dados, esse ocupa o segundo lugar quanto ao número de mortes provocadas por fenômenos naturais, pois 800 mil pessoas perderam suas vidas. Ainda na China, no dia 28 de julho de 1976, na cidade de Tangshan, às 3 horas e 42 minutos, um tremor de 8,2 graus na escala Richter, com duração de 14 segundos, deixou a cidade em total destruição e aproximadamente 242 mil pessoas mortas. No Japão, no dia 17 de janeiro de 1995, a cidade de Hiroshima sofreu um abalo que durou somente 20 segundos, mas resultou em prejuízo de 100 bilhões de dólares e saldo de 6,5 mil mortos. No Chile, em uma cidade chamada de Valdívia, no dia 22 de maio de 1960, ocorreu um tremor que ficou conhecido como Grande Terremoto, uma vez que foi o abalo de maior intensidade já registrado na história, com 9,5 graus na escala Richter, em uma escala que varia de 0 a 9. Esse fenômeno gerou um grande tsunami que atingiu o litoral da América do Sul, ilhas do Havaí, a 10 quilômetros de distância. Fonte Mundo Educação. Os últimos tsunamis devastadores, me parece que nenhum ocorreu em agosto. O maior azar dos caribenhos, os tornados e furacões que ocorrem todos os anos, têm sua maior incidência no mês de setembro. Os maiores terremotos da história ocorreram fora do mês de agosto. E em se tratando de ações humanas, releva lembrar que o período mais hediondo da história brasileira iniciou em 31 de março. Pense em tudo de inesperado e grave que você já viu e verá que não é só no mês de agosto que devemos tomar cuidado para não dar sorte para o azar.